Olá, portistas, está de volta o Dragão Autêntico, mais um episódio. De facto, já se passaram aqui alguns jogos, vamos incidir naturalmente mais neste último encontro, se calhar o jogo até mais importante de todos, se bem que todos são importantes, até porque o Porto está a tentar alcançar um adversário que está à frente, portanto o Porto tem esse prejuízo de pontos, mas o Porto está aqui a fazer uma série muito interessante de vitórias, até pela primeira vez na época, não é? Ganhou na Madeira, que a gente não teve a oportunidade de falar nesse jogo, ganhou ao Vizela, ganha hoje em Alvalade, não é? Uma vitória também difícil, não é? Como são sempre estas deslocações ao Alvalade, vitória por 2-1, vamos dar mais destaque, como eu disse, a este jogo, com golos do Uribe e de PP. Também houve ainda a passagem às meias finais da Taça de Portugal, de vitória frente ao Académico de Viseu, portanto um Porto non-stop, com alta rotação, começa-se também a ver desgaste, começa-se a ver lesões, começa-se a ver jogadores também que não estão aptos, não é? O caso do Otávio, o Ivan Nilsson voltou a sentir, o Verón, o Eustáquio também não está bem, o Grujic voltou de lesão, O próprio Galeno saiu hoje o também próprio Galeno se calhar tocado, sai hoje gelo na tocado, coxa. e ele a chorar ao fim e os colegas a abraçar-se, cara, até pode ter sido ali alguma coisa muscular grave. O Vendel também sai lesionado no último encontro ou no penúltimo encontro, já não tenho bem presente, portanto, de facto aqui uma altura de desgaste tremenda, não é? Mas é uma época decisiva, de facto, de onde o Porto não tem a mínima tolerância, até porque o adversário joga quando quer, sempre fresquinho, portanto o Porto não pode dar o mínimo espaço, não é? Dragão 27, vamos querer então começar este jogo. Um jogo que eu vi algumas semelhanças ao jogo da final da Taça da Liga, frente ao Sporting, um Porto de um cinismo quase, quer dizer, máximo, não é? Aquilo sofre-se muito a ver estes jogos, mas de facto É parece ser verdade, aqui uma é estratégia que verdade, resulta contra o mas Sporting. eu, apesar de tudo, acho uma diferença. Tirando os últimos 5 minutos, que ali foi um bocadinho caótico, e acho que até o próprio Sérgio também Também não quis gostei. ali meter tantos defesas que se calhar ia estragar tudo. Mas tirando esses últimos 5 minutos, acho que houve uma grande diferença relativamente ao jogo, sobretudo da primeira parte na Supertaça, Da Taça da da Liga. Taça da Liga, peço Sim, desculpa, da sim, final, sim. em que aí o Futebol do Porto foi uma equipa que mostrou algumas vulnerabilidades e ele teve que corrigir essas peixes na segunda parte, se bem se lembram. E hoje o Futebol do Porto esteve muito bem. O Futebol do Porto não consentia oportunidades ao Sporting. Acho que foi uma grande diferença. Eu até tenho uma nota dos jogos Eu- anteriores, Olha que eu lembro-me de algumas oportunidades, até do Edwards e tudo, só que eles remataram mas um o Porto também a bocado. estava a ter, ao Também a contrário do estava a outro ter, jogo, também a estava a tinha sido ter. única, não é? Sim, Eu acho que até tenho uma nota deste apanhado dos últimos jogos, que é um Futebol Clube do Porto muito bem defensivamente. E sim, uma também equipa que está quer ser melhor. campeã também tem que estar muito bem defensivamente. Sim, E sim. uma equipa que está a lutar contra tudo e contra todos, que está inclusive também a sofrer um desgaste tremendo. Brutal mesmo. Eh, já não nos chega a estar a 8 pontos, tinha que estar a 11 e tinha que estar a 14. É uma coisa vergonhosa. E está com um plantel limitadíssimo, porque as lesões estão a surgir. Uma equipa de resistência, é uma equipa quase guerrilheira. É isso, é E, isso. Isto e é é. isso que tem. Mas acho que o Porto, sobretudo, equilibrou. Foi um jogo equilibrado na primeira parte. Na segunda parte, o Futebol Sim. do Porto entra muito bem, a trocar muito bem a bola. E depois do Futebol do Porto conseguir o golo, o Futebol do Porto não estava a deixar jogar o Sporting. Não estava a deixar jogar o Verdade. O Sporting. Sporting até estava perdido depois do O Sporting golo. não tinha Sim, soluções. O Sporting normalmente esbarrava ali no meio do meio campo do Porto e não passava verdade. daí. Não encontrava soluções de ataque, ao contrário, até na primeira parte, que ainda conseguiu encontrar ali alguns buracos, digamos, na defesa do Porto. Depois, o tempo foi-se aproximando do final e acho que aí o Sérgio também, com esta entrada toda da vida, Carmo, Manafá, eu sei o que é que o Sérgio Eu queria. estranhei ele lançar dois O jogadores que Sérgio já não queria, no jogavam fundo, há tanto criar ali tempo. superioridade, não é? Não deixar o Sporting entrar pelas alas
E portanto o Manafá no início até se encostou ao lado esquerdo, e Sim. o Zaidu quase que foi para terceiro central. Exatamente, foi mesmo Mas isso. depois viu que também tinha que meter o David Carmo e já tirou o João Mário. Aí parece-me errado. Não pela Também. entrada do David Carmo, porventura, mas então ele metia logo o David Carmo de início e não tirava, não tirava o João Mário. O João Mário Mário. Estava muito bem. excelente a Para mim defender, a atacar, foi dos melhores em campo. dos melhores Se em não o campo. melhor até. E acho que ali houve alguma, aquela ânsia de criar superioridade. E o golo, mesmo assim, o Porto consentiu o golo, não é? Agora, consentiu o golo, mas estava fora de jogo, e portanto o jogo Pois. continuou, e depois o Porto, cinicamente, e tal como já tinha acontecido na Taça da Liga, faz o segundo golo e aí liquida o jogo. Aí liquida o jogo, mas mesmo assim... Sim, ainda se sofreu depois. Voltou a recuar também injustificadamente. O Porto aí até fazia sentido. Fizesse uma pressão um bocadinho mais à frente, porque já não estava a ganhar por um, estava a ganhar por dois. Também é verdade. Um minuto ou dois. Não é? Eu acho que também foi simultaneamente desleixo. Pronto, está feito, né? Está ganho. Sim, E também, o Sporting não desistiu e bem, Também. e ainda fomos sofrer sem E necessidade. o Chermiti, tudo indica que seja de facto um bom goleador. O Sérgio no final foi felicitá-lo e foi cumprimentá-lo. Não é? Verdade, Ele, verdade. é. O Sporting, que nós também quando nos queixamos e também vemos o Sporting a jogar com júniores, ele ainda é júnior pelos vistos, não é? Portanto, Sem dúvida. mas sempre teve boa formação o Sporting e tem ali sempre jogadores de qualidade, não é? Indiscutivelmente. Mas já agora só esta notinha, Dragão 8. O Futebol Clube do Porto, acho que esteve tão bem taticamente, que a prova de que esteve tão bem taticamente é que o Ruben Amorim, o treinador opositor, aos 30 minutos já estava a fazer substituições. Não é? Porque ele não estava a encontrar o antídoto para o Porto. Não. E ele foi mantendo essas substituições ao longo Mas do jogo. novamente Ainda muito cedo. achei precipitado. Engraçado como as coisas se inverteram. Que eu até vi o ano passado e há 2 anos o Rubem Amorim mais cínico e mais até desligado emocionalmente, e o Sérgio sempre mais efervescente, não é? Como a gente o conhece. E agora vejo. Hoje, quem queria ganhar de qualquer maneira era o Ruben. Eu vejo o nervosismo passou para o lado do Ruben. É engraçado neste duelo aqui de treinadores. O Sérgio, claro, sempre ali intempestivo, sempre ativo no jogo como é habitual, mas um Porto em campo, pá, de uma frieza mental, uma coisa pá, quase desumana, então, ao nível de centrais, que não é possível ter sempre aquela concentração, não é? Eu achei aquilo quase impossível de se conseguir. Como é que é possível, não é? Estamos a jogar ali no fio da No navalha, limite, porque- pá, no limite. Porque o Porto, inclusivamente, em termos de soluções, substituições e tudo, começa a ficar limitadíssimo. Isto é uma coisa incrível. não é? E o Sérgio ainda rodou e bem a meio da semana na Taça de Portugal, não é? Com o Toni, com o Namazo. Olha, o André Franco foi uma agradável surpresa. Se calhar é daqueles jogadores que hoje vai tudo dizer assim, mas eu nem me lembro do André Franco. Pois, mas eu lembro-me bem, sobretudo a fechar nos comportamentos sem bola, o André Franco, a cortar linhas de passe, muito bem, ali no processo defensivo. Aquilo que o Sérgio pediu ao André Franco foi: hoje não sejas André Franco. Pois. Hoje és mais um que vai ocupar uma determinada posição e que vai ter uma missão muito específica, não é? E o Porto era muito engraçado que aconteceu isto, apesar do aparentemente o Porto jogou, pode-se dizer, até numa espécie de um 4-3-3, se bem que na frente, sendo que na frente era tinha mais liberdade, vou dizer assim, o PP, o Taremi e o Galeno, mais o Galeno pela esquerda, o Taremi no meio, o PP um bocado mais livre, mas quando não tinha bola era o Taremi e o PP, só 2 homens, e o Galeno muitas vezes estava a fechar o ala direito do Sporting cá atrás, e via-se uma linha de 2 e de 3, eu assim, mas onde é que anda o Galeno? E o Galeno andava quase como defesa. Portanto, o Sérgio faz desta equipa, meus amigos, vocês são criativos, são avançados, mas têm que defender. Houve um jogo em que ele também ficou muito zangado pelo Galeno não estar a defender. Exatamente.
defender. Exatamente. Até porque, sobretudo, ele às vezes quase fazia marcação homem-homem ao Edwards por ser muito rápido. E o Edwards, de facto, sempre que toca na bola, aquilo é um perigo, porque o gajo é mesmo um desequilibrador de Era primeiro. o Edwards do lado do Sporting e o PP do lado do Porto. Era. E acho que volta a reforçar o João Mário, faz um grande jogo. Um grande jogo mesmo. Quer ofensivamente, quer defensivamente. Pá, e olha, o Nuno Santos nem dei por ele, e é sempre um jogador também muito, muito agressivo contra o Porto. O Fatal não fez nadinha com ele no 1 para 1, 0. E ele é que ainda conseguiu criar perigo e fazer ali umas arrancadas. Muitas vezes era quase o verdadeiro extremo, quando o PP até vinha mais para as zonas interiores, ele é que dava ali largura e profundidade. Opa, que jogo do João Mário, ele está... Mas é mais um que eu tenho receio que deu o berro. Pois. Eu quando vejo o Pepe e o Marcano, com a idade que têm, a fazer tantos jogos seguidos, que estão imperiais os dois, estão imperiais, mas eu fico mesmo preocupado, pá, porque aquilo dá-me a sensação que vão todos rebentarem num jogo qualquer. Isto é aquilo, é o que tu dizes, o Porto está ali no limite físico, no limite físico. Eu acho que agora os treinos servem para gerir a condição física dos jogadores e prepararem taticamente o outro jogo, mas sem grande esforço físico, porque não pode ser feito. Não pode ser feito. A não ser que ele também comece a rodar um bocadinho mais. Já há a solução André Franco, a solução Bernardo Folha, a solução Vasco Sousa. Vai ter que ser também. Vai ter que ser. E estes jogadores vão ter que começar a jogar mais. Se bem que agora o Porto acaba por, felizmente, tem uma semana de interregno, o que é bom, que já não tinha há algum tempo com estas taças da Liga e taças de Portugal. Volta só a jogar no próximo sábado, frente ao Rio Ave. E no domingo. Ou no domingo, pronto, próxima semana, o que é bom porque o Porto está a precisar, disso. E daí esta vitória ser tão importante. Primeiro, é um campo sempre que o Porto perde pontos, não é? Ou muito facilmente perde pontos. A gente até diz, já aqui há alguns anos que fazemos o Dragão Autêntico e dizemos mesmo várias vezes que é o campo mais difícil em Portugal para o Porto. E factualmente, nos últimos anos, é daqueles campos que o Porto vai lá e a probabilidade da vitória não é assim tão alta. Não necessariamente é o jogo mais difícil, mas acaba por ser o que é mais difícil, trazer os 3 pontos. E depois, devido a este ciclo todo, pá, lesões, muitos jogadores importantes de baixa, vimos daquela vitória da Taça da Liga que causam sempre desgaste. Aquela Final Four é sempre desgastante numa altura da época chata, já algo cansativa, muitos jogos, Taça de Portugal. Acabar este ciclo, por assim dizer, com esta vitória, pá, foi fundamental. Veja-se isto. Eu acho que isto será inédito. Se calhar já há muitas épocas que tal não sucede, mas é uma questão de ver as estatísticas. Futebol Clube Porto ganha no primeira volta 3-0 ao Sporting. Futebol Clube Porto vai à final da Taça da Liga, que perdia sempre, e ganha ao Sporting. E Futebol Clube Porto vai em Alvalade para o campeonato no segundo jogo, ganha também ao Sporting. 3 vitórias ao Sporting na mesma época. Eu faço algum esforço de memória, mas se calhar não me lembro. Creio que já é a sexta consecutiva, curiosamente. O adversário difícil para o Porto. Sim, creio que já será a 6ª consecutiva, ainda assim, curiosamente. Consecutiva como? Não, o ano passado empatamos. Em termos de jogos seguidos contra eles, eu vi que tínhamos 5 jogos seguidos, porventura, sim, porventura, sim. Terá sido ali com taças de Portugal e coisas, porque jogámos, sabes porquê? Porque jogámos a meia, ano passado jogámos para a taça, a meia final, que foram 2 jogos, 2 vitórias, ganhámos o jogo em casa, este ano 2, portanto são 6 vitórias consecutivas contra um adversário que também parecia um bicho papão. Olha, o Sérgio também sabe contornar isso agora. Eu digo-te uma coisa, eu esta época, os feitos que esta equipa está a conseguir, construam uma estátua ao Sérgio Conceição, mas eu sei que ele já tem, mas façam uma estátua do tamanho do Estádio do Dragão, pá, porque olha, o Dembélé disse curiosamente que o Sérgio era a cara do Porto, e o Sérgio bem dizer, ele queria dizer era que eu era a cara da equipa técnica do Porto. Não, ele é a cara do Porto, ele é o salvador do Porto, ele é o Porto neste momento. O Sérgio Conceição é um sinónimo de Futebol Clube do Porto, portanto, pá, façam uma estátua àquele homem, uma estátua digna de se ver em toda a cidade do Porto. Pá,
Pá, porque eu acho ele está a espremer, ele está a tirar o limite no máximo de tudo. Quer dizer, isto é impossível, é impensável. Eu acho que nenhum treinador do mundo conseguia fazer o que ele está a fazer com este plantel, com estas limitações técnicas, que apesar de tudo o Porto ainda na primeira parte tentava sair, pá, algo estabalhoado, quer dizer, às vezes se entravam uns contra os outros, má definição, seja no cruzamento, seja no remate, era, quem estava de facto, pronto, sempre um bocadinho acima disso era o PP e o João Mário, mas o Galeno errático, o Taremi também deve andar morto fisicamente, o Uribe, pronto, também não é um portento técnico, até o golo nasce ali de uma felicidade, também temos de ter felicidade às vezes. O golo em si, o remate em si... O remate em si depois é de uma definição brilhante. Eu até me lembrei, se calhar o Taremi falharia. Pois, nunca se sabe, às vezes ele falha esses golos fáceis. Pá, eu acho isto um feito tremendo mesmo, eu fico sem palavras a ver este Porto, um Porto de uma perícia tática, pá, uma coisa perfeita, quer dizer... Eu ia referir que não é só o Porto da crença, o Porto de deixar o sangue, suor e lágrimas em campo. É o Porto também taticamente de uma frieza, de uma racionalidade, de uma concentração, de uma organização impressionante. É o que eu digo, eu acho quase desumano. Sim. Porque... E estes jogadores conseguirem isso, que de facto é notável. É isso. E de facto só assim será possível, porque o Sérgio conseguiu elevar os estándares na mesma, quer dizer, até agora ganhou tudo o que podia ganhar, está nas meias finais da Taça de Portugal, continua aqui na disputa, numa luta também que se calhar ainda vai ser cada vez mais desigual frente ao Benfica. Tem esta perseguição, estes 5 pontos, está na Liga dos Campeões. Com este plantel, com a qualidade de jogadores que eu destaco acima da média, se calhar 2 ou 3 só apenas este ano, é de uma coisa inacreditável, é de um trabalho de fundo, é de uma metodologia de treino, é de um querer, de um trabalhar ao pormenor que, eu diria que está mesmo ao alcance de muito poucos mesmo. Acho que é um trabalho, independentemente do que possa acontecer daqui para a frente, estarmos aqui, depois é o que tu dizes, quer dizer, já entramos a 14 pontos, já houve alturas que entramos a 14 pontos, porque o Benfica joga quando quer, daqui a bocado faz os jogos todos e só fica à espera de jogar contra o Porto e já tem o campeonato fechado e nós ainda temos 20 jornadas pela frente. Até isso, não é? Até isso, quer dizer, é força mental dentro deste desgaste, eu fico sem palavras mesmo, nem sei o que dizer. Em termos de conseguir dos jogadores, querem a qualidade de... Quer a intensidade do jogo, quer competência no jogo, o Sérgio está a conseguir aquilo que nunca conseguiu em época alguma, atendendo ao contexto e atendendo ao plantel que tem ao seu dispor. Exatamente. Que eu volto a dizer, para mim é o pior plantel em termos de qualidade média. E quer dizer, e estás a fazer uma época em termos de resultados, brilhante. Olha, resume-se se calhar um bocadinho àquele jogo com o Benfica, a gente já fala nisto várias vezes. Tinhas ganho esse jogo, estavas 1 ponto à frente do Benfica, por exemplo, ou tinhas empatado, estavas a 2 pontos do Benfica. Pronto, esse jogo está a fazer aqui a diferença. E um jogo bem polémico, como todos nos relembramos, mas repara, como é que um jogo é o único jogo que tu podes apontar alguma coisa e estarias se calhar em primeiro lugar em todas as frentes com esta equipa. Eu acho, pronto, foi o jogo mais bonito, o Porto joga o futebol mais bonito de Portugal, com bola, não, é um jogo, hoje foi um jogo muito partido, transições para um lado, transições para o outro, muito rápidas, então no início o jogo estava mesmo muito partido nesse sentido. Mas tira-se o partido que se pode, não é? Ainda houve momentos de alguma qualidade, mesmo assim. De qualidade, de fio do jogo, houve ali alguns momentos ainda interessantes. Claro, e o Porto sabe pausar o jogo, sabe acelerar, sabe esconder a bola quando é preciso. Muitas vezes até que praticamente demos os corredores laterais e fechámos somente os corredores centrais para
para até demos alguma liberdade ao Sport, olha, vão por aí, mas nós aqui no meio estamos aqui fechadinhos, porque estava mesmo muito povoado essas zonas. Volto a dizer que o André Franco tem ali um papel muito importante taticamente, poucos deram por ela, mas muito bem. O próprio Grujic foi equilibrando bem, não Sim, teve sim, sempre sim, sim. perfeito com bola, mas equilibrou ali bem a Mas é o equipa. tal jogador, a gente já o tem dito, o Dragão 8, que precisa de estar quente no jogo. Precisa, precisa, Precisa. Ele precisa. vai subindo depois. Precisa, sem dúvida. Portanto, olha, de facto, esta equipa técnica, todo o Porto está de parabéns, está mesmo de parabéns. Mas Sim, sim. engraçado que eu voltei a ver o jogo, até te mando mensagem ao intervalo e voltei a dizer: está um bom jogo para o Porto ganhar novamente, porque parece ser o antídoto para Precisamente. jogar contra o Sporting. É Sim, aflitivo, precisa. parece que estamos expostos a qualquer momento, mas não estamos assim tanto, é uma falsa sensação. É uma falsa E sensação. se calhar é o melhor antídoto, porque o Porto quando entra, quando entra com o Benfica muitas vezes até no máximo, uma agressividade e uma A querer mandar, intensidade a querer fazer a pressão da louca, frente, contra o logo, sim. Benfica vai resultando bem, porque eles sentem aqui, abalam, e o Sporting não, e é aí que nos lixa muitas vezes, porque depois em transições rápidas, variações rápidas de flanco, prejudicam o Porto. Completamente. E Completamente. contra o Sport, se és mais cínico, parece resultar. O Futebol do Porto, na segunda parte, cortou-lhes as saídas pelas alas, não é? Eles não conseguiram fazer jogo de largura, que até é uma Não, das forças deles, não é? Não nada, conseguiram. nada, E nada. depois também começou a defender um bocadinho com linhas um bocadinho mais recuadas, mas sem ser mesmo atrás. Só Sim, mesmo na só ponta muito no final, final. Sim, só sim, mesmo sim. muito no Sim, final. a linha média e a linha defensiva estavam juntas praticamente, Sim, mesmo sim, no sim. fim, sim. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não, assim, eu não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Não, eu para mim não, fica feita a análise, sou-te está sincero. feita a análise. Acho que o Futebol Clube Porto é uma equipa que, deu, que respondeu à altura, a uma altura elevadíssima, a dizer assim: Elevadíssimo. vocês não querem, mas nós estamos mesmo só a 5. Só ainda é muito, mas estamos a 5. Não estamos a 11 nem a 8 nem a 14, estamos a 5. Fiquem lá com esta. E eles sabem, eu acredito que o Porto, se conseguir fazer E esta mesmo com tarefa todas as impossível, movimentações de túneis e de senhores dos túneis, isto se calhar mesmo assim é capaz de não resultar. Oxalá não resulte este ano. lá não resulta, mas já se sabe que vai ser aí uma luta difícil. Olha, eu vou só realçar estas três modalidades, só porque o Porto Sim, também não é sim. só futebol. Vou só realçar os jogos deste último fim de semana. O Porto muito bem no handball, a ganhar 34-28 ao Águas Santas. No basquetebol também ganhou ao Sangaios 91-76. O Porto também no basquete está mesmo muito forte este ano. Infelizmente apenas no hóquei em patins perdemos 3-4 com o Oliveirense no Dragão Caixa. Mas as modalidades também merecem aqui este destaque. Não vou à formação porque também houve aqui muita coisa para falar, sobretudo da equipa principal, porque a gente já não comentava alguns jogos. Mas pronto, para a semana volta. Agora há este interregno mais calmo, que os jogadores precisam de respirar, e para a semana já voltaremos a comentar com mais calma. Também vamos destacar as modalidades da formação, Mas a informação. os nossos escalões mais jovens, mas de facto aqui as modalidades, e sobretudo destaco o basquetebol. O Porto este ano está muito forte, ganha praticamente os jogos todos, e no handball e no hockey também vai estando, mas sobretudo nestes dois. Eu não sei se tens mais algum comentário para fazer, algum destaque também Não, dos não, últimos jogos. contem com o Futebol Clube Porto e oxalá que, entretanto, também o departamento médico também costuma ser, que é um Sim, excelente departamento médico, também importante nesta faça alguns altura. milagres, quase É, milagres, para ver se recupera alguns jogadores que bem precisamos, que bem precisados estamos disso, não é? verdade, verdade. Não, todos De ajudam, quer resto, dizer, nós estamos na luta, estamos na luta, estamos na luta. Precisamos mais do todos que no nunca melhor. contra tudo e contra todos, não é? Verdade, verdade. Está tudo dito, está tudo dito. Votem nos jogadores, que as votações estão abertas frente a este jogo contra o Sporting. A gente, como sabem, depois mais tarde publica sempre as médias finais de todas as votações por cada jogo, elejam também o MVP da partida. Não é fácil hoje, curiosamente, acho que é um bom exercício. Houve vários, na minha opinião. Vários, vários. Sigam-nos nas redes sociais, partilhem. Obrigado a todos que estão desse lado e continuam aí fielmente. Um grande abraço a todos os dragões e estaremos de volta para a semana. Boa semana Até a lá, todos. Até lá. até lá, boa semana.